Presidente, ela quer fazer uma pergunta para o senhor. Sim, olha lá, hein? Olha lá, hein? Ser presidente é legal? Só é legal por um motivo. Ele vai começar a chorar. Só é legal por um motivo. Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Após a OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, convidar o Brasil e outros 5 países a se associarem à entidade, o presidente Jair Bolsonaro comemorou. Os 38 países membros da OCDE decidiram, por unanimidade, dar início às discussões com o Brasil para o nosso ingresso na organização que reúne as economias mais avançadas do mundo. A adesão à OCDE turbina nossa economia, atrai investimentos e gera emprego e renda. Parabéns ao ministro Carlos França na condução da nossa política externa, Itamaraty, governo do Brasil. Enfim, foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro comemorando a boa notícia. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro já assinou a carta convite feita pela organização. O presidente Bolsonaro recebeu a carta com grande satisfação e já assinou a carta de resposta, que foi minutada pelo Itamaraty, e neste momento esperamos que, quando chegar a carta ao OCDE, a organização prepare um roteiro de adesão que vai ser aprovado pelo seu conselho e depois haverá reuniões em cerca de 40 comitês da organização, informou França. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, que contou com a presença dos ministros Carlos França, Relações Exteriores, Ciro Nogueira, Casa Civil e Paulo Guedes, Economia. O ministro das Relações Exteriores contou que determinou a criação de uma unidade dedicada exclusivamente às relações com a OCDE, com formação de novos quadros e diplomacia econômica. França instaurou também a formação de uma equipe de negociadores que coordenará as negociações com a organização no roteiro de acessão. Guedes, ministro da Economia, também comemorou o convite. É um novo desenho da política comercial externa brasileira. Antigamente era bastante politizado e nós estamos justamente seguindo o exemplo de nações mais avançadas, colocando um componente de negociações comerciais dentro do Itamaraty, afirmou Guedes. As economias mais avançadas, eu vejo isso pelos representantes no país como diplomatas, estão sempre conversando de negócios. Tem muito pouca conversa sobre ideologia e muita conversa sobre negócio. E o Brasil normalmente vai lá fora para conversar sobre ideologia em vez de conversar sobre negócios, acrescentou Paulo Guedes, satisfeito com a mudança envolvendo as questões no Itamaraty. De uma certa forma, foi até uma certa crítica, não é, ao ministro das Relações Exteriores anterior, o Ernesto Araújo, que ultimamente fez até críticas ao governo. Para o ministro Paulo Guedes, a carta convite da OCDE representa o reconhecimento de que o Brasil é um grande país, uma grande nação. Segundo ele, já estávamos como potência emergente no BRICS e já estamos no G20 das grandes economias, mas faltava essa dimensão que estávamos perseguindo havia muito tempo. A OCDE foi fundada, em 1961 e reúne países com os maiores índices de desenvolvimento econômico e humano. Apelidada de
Clube dos Ricos, ela atua na cooperação e discussão de políticas para guiar os países associados. O escritor e filósofo Olavo de Carvalho foi velado e enterrado em Petersburg, cidade localizada na Virgínia, Estados Unidos. A família queria privacidade para o momento e também alguns teriam ficado chateados com as manifestações de celebração, entre aspas, da morte do filósofo nas redes sociais. Por isso, a família desejou que a despedida fosse feita nos Estados Unidos e não no Brasil. Amigos e familiares participaram da cerimônia de despedida de Olavo, que aconteceu de forma discreta com um número pequeno de pessoas. Nas últimas horas, inclusive, um vídeo de Olavo de Carvalho falando justamente sobre o que ele esperava de um momento de despedida e também falando sobre Deus e o que pensava sobre quando chegasse a sua hora, viralizou nas redes sociais e emocionou muita gente. Olha, 1000 vezes na vida eu passei por uma situação onde eu perdia tudo, não sobrava nada. E sobrava somente uma coisa, sobrava Deus, sobrava a esperança do perdão dos meus pecados e da vida eterna. É só isso que eu tinha, é só isso que eu tenho, eu não tenho mais nada. Eu posso morrer agora mesmo, tá entendendo? Eu não estou nem ligando. Eu só quero uma coisa, eu quero que Deus me perdoe meus pecados e me leve para perto dele, é só isso que eu quero, porque o resto tudo não existe. O resto tudo vai passar, não é isso? Agora, às vezes a pessoa precisa de... Tem gente que nasce sabendo, que entende isso por sabedoria infusa. Tem outro que só aprende na base do sofrimento, que foi o meu caso. Então a gente vê as pessoas lá nesse erro, nesse caos, a gente fica com dó. A pessoa está com raiva dos caras, não, eu estou com dó. Porque eu sei o que vai acontecer com eles. Eu sei que eles vão se desfazer em pó. Entendeu? E a gente não quer que isso aconteça para ninguém, nem para o pior inimigo. Então é isso, a gente tem que agir sempre com o coração na mão, você está entendendo? E só quem, vamos dizer, experimenta sofrimento profundo, a perda de tudo, às vezes entende isso, a não ser que você nasça santo, que não é o meu caso. Nós estamos todos indo para a morte, e para o confronto com Deus. Esse é o ponto. É só isso que vai acontecer, o resto não vai acontecer. O resto é ilusão. Mas isso é fatal que aconteça. Então, quando chegar lá, o que eu quero chegar lá e mostrar minha santidade? Ai, Deus, como eu sou lindo. Fala que nada. Eu estou chegando aqui, eu estou tudo sujo, tudo arrebentado. Eu vi uma sequência de um filme maravilhoso. O cara, o pastor, vai entrevistar, vai falar com o moribundo no hospital. Ele pergunta ao moribundo, você se arrepende de alguma coisa? Ele diz, de tudo. Eu pensei que é verdade. Eu não tenho nada, eu só tenho porcaria, só tenho miséria, vergonha, fracasso. É só isso que eu tenho. Agora, tem uma coisa que eu tenho que eu não tenho. Eu tenho Jesus. E ele vai nos tirar do buraco. É isso que nós devemos transmitir. À medida que avança o prazo para a renovação da concessão da Rede Globo, outras preocupações em alta na cúpula da emissora tomando espaço. O Jornal Nacional, por exemplo, registrou recorde negativo no Ibope, uma média de 18 pontos na última semana. Há um ano, o principal programa jornalístico da Globo marcava 25 pontos e agora 18 pontos apenas. O resultado negativo foi o ponto mais baixo de uma semana especialmente difícil para o telejornal. A estreia do Faustão na Band, na mesma faixa, das 20 horas e 30 minutos, fez um estrago em sua audiência. O Jornal Nacional perdeu público em todos os dias de confronto. Foi pior ainda na terça, dia 18 de janeiro, quando marcou 3,8 pontos a menos do que uma semana antes. Redução de 780 mil telespectadores na Grande São Paulo. O telejornal, comandado por William Bonner e Renata Vasconcelos, nunca enfrentou crise tão profunda e longa no Ibope. De janeiro a dezembro de 2021, o Jornal Nacional teve uma redução de 12% na audiência, uma perda de 3 pontos percentuais na comparação com 2020. Alguma sugestão aí para a Globo sobre o que fazer em relação à audiência do Jornal Nacional?
O presidente Jair Bolsonaro destacou em suas redes sociais investimentos por parte do BNDES. Ele disse: em governos anteriores, o seu dinheiro era usado para financiar ditaduras socialistas. Atualmente, entre muitos exemplos de valorização do brasileiro, mais um avanço acontece. O BNDES investirá 150 milhões de reais em projetos de apoio à educação, meio ambiente e geração de emprego. Modelo de investimentos do Fundo Socioambiental, garantindo até R$1 investido para cada real dado por outros apoiadores. Perspectiva de captação passa para 300 milhões de reais, comemorou o presidente Jair Bolsonaro em relação à nova política de investimentos ou em alguns setores os investimentos do BNDES. Agora é público. Lula descartou Dilma. O petista deu a entender que a ex-presidente Dilma Rousseff não teria nenhum papel efetivo caso vença as eleições deste ano. O tempo passou, tem muita gente nova no pedaço. A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho mais profundo respeito e carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa inatacável, tem uma competência extraordinária. Onde ela, na minha opinião, erra é na política, disse Lula em entrevista à rádio CBN no Vale do Paraíba. Para o petista, Dilma não tem o traquejo, nem a paciência que a política exige. Resta saber como ficará o clima agora com Dilma após ela receber essas críticas de Lula e também não ter participado do polêmico jantar com Dória e, inclusive, não teria até sido convidada por receio de que ela estragasse o clima do PT com Alckmin. Depois de chegar a anunciar o fim do congelamento do ICMS sobre combustíveis, a União dos Governadores, pressionados e criticados, ela decidiu voltar atrás. A junção aí de opiniões dos governadores voltou atrás para manter a medida de congelamento do ICMS nos preços dos combustíveis por mais 60 dias. O congelamento inicial de 90 dias acabaria no dia 31 de janeiro e os governadores chegaram a divulgar que a medida não seria prorrogada. Mas o cenário atual de instabilidade no mercado de petróleo, com o barril ultrapassando até $90 e a expectativa de alta no preço dos combustíveis no Brasil, levou a pressões e críticas à decisão dos governadores, decisão de não liberar o congelamento do ICMS. Então, dentro do próprio grupo de chefes de executivos estaduais, começou uma discussão para reverter a decisão. E a proposta de prorrogação do congelamento, contando com o apoio da absoluta maioria dos governadores, parece que prevaleceu. Esperamos que, neste período, o Congresso, o governo federal e estados cheguem a um entendimento para aprovar medidas que amorteçam os impactos da alta do petróleo e do dólar no preço dos combustíveis no Brasil, afirmou Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. E parece que tem uma pandemia no Senado, gente. Vimos que há poucos dias Omar Aziz, que figurou como presidente da CPI da pandemia na casa, testou positivo para a Covid-19. Agora, o Senado em alerta. Outra figura da CPI anunciou estar com Covid-19. O senador Randolph Rodrigues utilizou as suas redes sociais para anunciar que testou positivo para a Covid-19. É a primeira vez que o congressista contrai o vírus. Duas situações repercutiram com o ex-juiz Sérgio Moro. Na primeira, o ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, disse que o petista Lula arregou ao pedir que o PT desistisse de criar uma CPI contra ele, contra Moro. Antes, o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, afirmou que a bancada do PT iria discutir a possibilidade de criação de uma CPI para apurar um suposto conflito de interesse do ex-juiz. O pré-candidato político agora do Podemos, Moro, trabalhou por quase um ano em uma consultoria que atua nos processos de recuperação fiscal de alvos da Lava Jato.
Após a desistência do PT em instaurar a comissão, Moro afirmou nas redes sociais: com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Lula arregou, afirmou Moro no Twitter. A segunda repercussão foi que o ex-juiz deu entrevista a um podcast e o detalhe é que chamou a atenção, é que o podcast é patrocinado por um serviço de acompanhantes. No meio da fala do agora político, Moro, propagandas do site de serviços de acompanhantes. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, mostrou que as micro e pequenas empresas seguem como as principais geradoras de novas vagas de emprego. De acordo com o levantamento feito, com base no CAGED, só no mês de novembro de 2021, o setor foi responsável por cerca de 76% das vagas de emprego no país. Na avaliação do SEBRAE, há 15 meses seguidos, os pequenos empresários geram a maioria das vagas de emprego no Brasil. A média mensal do período é superior a 70% de participação na criação de novas vagas. O comércio foi responsável pela abertura de 116,7 mil postos, seguido pelos setores de serviços, 98,7 mil, construção, 16,7 mil e indústria, 15,2 mil. No caso das empresas de médio e grande porte, o maior número de postos de trabalho foi gerado nas firmas do setor de serviços, 80,8 mil vagas, seguido pelo comércio, 21,3 mil. No final desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve mais uma conversa com apoiadores. Presidente, ela quer fazer uma pergunta pro senhor. Sim, olha lá, hein? Olha lá, hein? Ser presidente é legal? Só é legal por um motivo. Ele vai começar a chorar. Só é legal por um motivo. Se Deus quiser lá na frente, quando você for estudar de verdade, você vai ver o que nós fizemos por você. É isso aí! No fundo, pessoal, se for ver a questão que você perde em liberdade, para mim é um prazer conversar com você. Porque se eu estou em casa aqui, eu estou... Dá um beijinho na esposa, né? Tudo bem? Faz uma merda, leva uma bronca. Tá, padrão. Aqui é uma satisfação conversar com vocês. É um momento de satisfação que eu tenho. O segurança, não sei se estão gostando, não vão responder. Alguém, tem um atleta de natação na equipe, o Coronel Soares aqui. Alguém lembra lá, no penúltimo Réveillon, ele saltando lá em Santos? Era ele aqui. Inclusive, no dia seguinte, eu ganhei uma foto enorme, acho que foi no estado de São Paulo. Bolsonaro nada em Praia Grande sem máscara. Aquela aí foi, você pisou na bola, viu? Você pisou na bola ali, né? Absurdo. O bom, eu falo pra todos que tiver oportunidade de vir conhecer, é pra ver que o cara é gente da gente. É igual. É de verdade ele, né? É de verdade. Não dá pra entender, não. Você nunca viu o presidente, eu nunca pensava em ser também. Não, tira aqui pra mim. Essa daqui vai ficar guardada, cara. Preciso Toma dessa. aqui. Tirei uma foto bem bonita nossa. Bem bonito é difícil. O senhor é bonito. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.